Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos falar juntos? Porque glória, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, quando escreveu especificamente Romanos, nesse capítulo, estava num contexto onde falava sobre o povo judeu e explicava à igreja de Roma que, por conta da desobediência do povo de Israel, Deus havia usado essa desobediência para levar a palavra de Deus àqueles que não eram judeus. E nós vamos ver no texto duas palavrinhas que nos chamam muito a atenção: dele e ele. Se você observar, o texto vai dizer porque dele, depois fala por ele, depois fala para ele. Afinal, de quem o apóstolo Paulo está falando? De Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, se nós substituirmos o dele e o ele, porque de Jesus, por Jesus e para Jesus são todas as coisas. Glória, pois, a Jesus eternamente. Amém. Sabe o que eu aprendo com isso? O nome de Jesus, esse nome há poder. O nome de Jesus está acima de todo o nome. E é interessante nós pensarmos que, quando falamos sobre nomes, nós falamos de legado, de passado, de história. Pessoas passaram pela nossa vida, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, e fizeram uma história. E o nome dessas pessoas é até hoje lembrado. Por exemplo, se eu sair um pouco do contexto religioso, eu talvez possa pensar em Elvis Presley. Quantos aqui conhecem Elvis Presley? Levanta a mão. Ninguém, gente? Participa comigo. Quantos aqui conhecem Elvis Presley? Levanta a mão. Todo mundo. Mesmo que você não tenha, talvez, nascido naquela época. Ou sim, não sei. Mas todos nós conhecemos Elvis Presley porque ele foi um cantor que marcou a sua geração. E o nome dele, até hoje, faz história. Eu talvez possa falar com você acerca de Martinho Lutero. O pastor Manu falou sobre a reforma protestante na quinta-feira passada. Por mais que você seja crente ou não, você já ouviu falar de Martinho Lutero alguma vez na sua vida. Sabe por quê? Porque o nome dele fez história. E quando eu olho para o nome de Jesus, a qual Filipenses 2 vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira e que deu um nome que está acima de todo o nome. Sabe o que eu penso, meu irmão? Não há maior nome do que o nome de Jesus. Nesse nome é que nós oramos e dizemos: Pai, tem misericórdia da nossa vida, em nome de Jesus. Os demônios são expulsos pelo nome de quem? Jesus. E os enfermos são curados em nome de quem? De Jesus. Talvez você esteja aqui por dois motivos, um ou outro. Talvez para você estar na igreja é bom. Vir para cá é legal, porque você tem amigos e pessoas que gostam. Estar aqui talvez te traz paz. Mas para você talvez é só estar aqui. É só fazer parte dessa comunidade. Ou talvez você é aquela pessoa que veio para cá, porque sabe que Jesus Cristo é o único nome que pode mudar a sua vida. E quando eu continuo lendo o texto de Romanos, não feche a sua Bíblia. Romanos 11:36, nós lemos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Existem três palavrinhas, mais três palavrinhas, que ele vai dizer: porque dele, por ele e para ele. A primeira palavra traz a ideia de pertencimento. Porque dele, porque de Jesus. E eu resolvi, ao invés do apóstolo Paulo afirmar como ele afirma, porque dele, eu resolvi fazer uma pergunta: por que dele? E eu cheguei a duas opções
interessantes para que possamos pensar. E a primeira pergunta é: por que dele? Porque de Jesus é o amor. Lá em 1 João, se você quiser ler comigo, 1 João capítulo 4, versículo 8, vai dizer o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Talvez você possa dizer bem assim: mas Igor, eu não vi a palavra Jesus nesse versículo. Então como que você pode dizer que Jesus é amor? Eu vou te dar duas explicações. A primeira, nós sabemos que Jesus é Deus porque Ele faz parte de uma palavra chamada Trindade. Nós sabemos que Ele é um Deus em 3 pessoas. Como que isso funciona? Difícil. Até hoje eu não entendo muito bem isso. Acontece. Mas é uma verdade. A palavra de Deus fala e mostra a Trindade como sendo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus é Deus. É o primeiro argumento. O segundo argumento é que o mesmo João, na mesma carta, em 1 João 5:20, que é um excelente argumento contra a testemunha de Jeová, anota aí, não ri não, vai dizer que Jesus é Deus. Talvez seja o único ou 2 versículos que falem de fato que Jesus é Deus. Então eu posso claramente ler esse versículo e dizer: aquele que não ama não conhece a Jesus, porque Jesus é amor, porque Jesus é Deus. E quando eu penso que o amor pertence a Jesus, eu lembro que amor é uma atitude. E por pensar que amor é uma atitude, eu vejo que existem 2 atitudes de Jesus que para nós são o maior exemplo para que possamos seguir. A palavra de Deus vai dizer em Filipenses 2, mais uma vez, que Ele deixou a sua glória, que Ele foi humilde, abriu mão de tudo para ser homem. E a segunda atitude que eu vejo de Jesus, porque dele pertence o amor, é porque Ele morreu para nos salvar. Eu pergunto para você, quando você acorda todos os dias, você agradece a Deus tão grande amor que Ele tem para com a sua vida? Quando você acorda todos os dias, você consegue lembrar do sacrifício de Jesus pela sua vida? Na sua vida, há amor? Há amor não somente para dar alimentos para aquele que precisa, e isso é muito importante. Mas será que na sua vida há amor para abrir mão das suas ideias pessoais? Porque muitas vezes aquele irmão não entende a sua ideia, e porque ele é mais fraco na fé muitas vezes, você entende que é preciso abrir mão. Será que na sua vida há amor, assim como Jesus é amor, para perdoar, para entender que todos nós somos iguais, somos falhos, pecadores, e que esse amor é o que nos sustenta, o amor de Jesus? Será que falta amor na sua vida? Se você sente que na sua vida falta amor, peça a Jesus. Sabe por quê? Porque dele é o amor. De Jesus é o que, irmãos? O amor. E ainda continuando no entendimento de que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, também de Jesus é o poder. Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, diz o seguinte: está conferindo para saber se o que eu estou lendo está certo? Tem que conferir, irmão. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Quando nós falamos, pode tocar ele, Elilson, faz um musical de fundo, cara, pode ficar à vontade, fica esperto. Quando nós falamos sobre poder, quando associamos poder a Jesus, é comum que nós pensemos muitas vezes, no sentido de curas, operações de milagres e maravilhas. Isso não está errado, você está certo. O problema é que muitas vezes só associamos a isso.
E quando eu paro para ler que Jesus fala que é me dado todo o poder nos céus e na terra, eu começo a pensar que Marcos também vai dizer que eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Muitas vezes pensamos no poder de Deus somente em coisas maravilhosas e esquecemos que esse poder pode transformar uma vida. E infelizmente nós somos preconceituosos em dizer que determinada pessoa não tem condições de mudar. Ela é uma Gabriela, entre aspas. Ela nasceu assim, ela viveu assim, ela vai morrer assim. Nós olhamos para as pessoas com um olhar de julgamento e esquecemos que você não muda ninguém, mas Deus pode mudar. E aí eu vou mais além. Quando eu digo para você que você não muda ninguém, porque você realmente não tem nenhum poder, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, você pode ser instrumento de Deus para ser usado com poder. O nosso grande problema é que nós, muitas vezes, esquecemos e só pensamos em poder quando falamos de milagres e de maravilhas. Só que na verdade, baixa um pouquinho o volume, gente, mais baixinho. Só que na verdade, Deus pode usar a sua vida para transformar a vida daquelas pessoas que todo mundo fala que não tem transformação. Nosso problema às vezes, meus irmãos, é que nós não cremos nesse poder. Porque se duvidamos que Deus possa transformar o coração de alguém, lembra do apóstolo Paulo? O famoso perseguidor da igreja? Aquele que talvez ninguém diria que seria transformado por Deus? Deus chegou ao encontro dele. Porque Jesus tem poder. Será que talvez te falte poder porque você esteja querendo fazer as coisas com as suas próprias mãos e não de acordo com a vontade de Deus? Mas eu digo para você, creia que no nome de Jesus há poder, porque dele é o poder. Não duvide, creia. Nós acabamos de ver que o poder pertence a quem, irmãos? A Jesus. Nós vimos que o amor é dele, porque dele é o amor, porque dele é o poder. E quando nós novamente falamos o versículo de Romanos 11:36, nós vamos ver que porque dele, por ele. E quando eu paro para pensar nesse por ele, vem mais alguns pontos sobre Jesus e o que nós podemos ver de quem ele é. E quando eu penso por ele, eu penso que por Jesus, o mundo e tudo o que nele existe foi criado. Lá em João, no Evangelho de João, se você quiser abrir, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Escute o que eu vou ler. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te pedir um favor. Feche os seus olhos. Todo mundo. Não é apelo, irmãos. Nem acabou o culto, não. Todo mundo, fecha o olho. Eu também aqui, ó. Fecha o olho também. Bom. Fechou? Agora abre o seu olho. Até poucos segundos agora você não enxergava. Concorda comigo? Mas você enxerga. Diga amém. Amém. Você fala. Dá uma cafungada aí. Amém. Amém. Faz o somzinho de fundo nos links ali, bonitinho, cara. É bom de ouvir. Pode fazer. Eu fiz isso pelo seguinte: nós temos qualidades e características que Deus nos deu, porque Jesus criou todas as coisas. Nós temos o costume, novamente, de associar a criação do mundo ao Pai. E não está errado, está certo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, nós esquecemos, nós falamos sobre isso, Deus é uma trindade.
E João é muito claro em expressar isso ao dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito se fez. Jesus, junto com o Pai e com o Filho, criou todas as coisas. Eu quero que você imagine, pensa, meu irmão, imagina isso. O Pai dizendo, haja luz, aí vem o Filho, e a luz é criada. Vamos fazer o ser humano, e o Pai fala, vamos fazer, aí vem Jesus e cria. Nós às vezes somos mal orientados, mas essa é uma grande verdade. Jesus criou todas as coisas. E a ciência tenta provar por N maneiras que na verdade o mundo não foi criado, mas ele existiu a partir de uma matéria que eles mal conseguem comprovar. Mas escute o que eu vou dizer para você, meu irmão. Não se preocupe em querer comprovar se o mundo existiu ou foi criado. Apenas creia que Jesus Cristo criou todas as coisas. Glória a Deus. Mas claro, se vocês quiserem e devem estudar um pouco mais sobre a ciência, sobre comprovar a fé através da ciência, faça isso, porque tem N autores que falam sobre isso. Mas precisamos crer que por Ele, por Jesus, todas as coisas foram criadas. E eu pergunto para você, você crê que tudo foi criado por Jesus? Glória a Deus. Se nós cremos que tudo foi criado por Ele, nós também temos que crer que se Ele criou, Ele vai sustentar. E aí quando eu penso, meu irmão, que nós temos um trabalho, temos uma família, nós temos uma casa, nós temos condições até ter um carro muitas vezes, eu lembro que Deus não nos deixa faltar nada porque Ele é o sustentador desse universo. Jesus é quem sustenta a sua vida, meu irmão. Ele não vai te desamparar. Sabe por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Amém. Eu quero que você se coloque de pé. Nesse momento nós vamos cantar esse hino que é maravilhoso. Tu és fiel, Senhor. E você vai ter a oportunidade de trazer à casa do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Você que nos visita, não fique constrangido. Essa é uma prática dos membros da igreja. Mas se você quiser participar conosco, como uma atitude de gratidão por saber que Deus tem sustentado a sua vida, tem dado tudo o que você precisa. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Continuando no por Ele, nós acabamos de ver que por Jesus, tudo que existe foi criado. E também por Ele, por Jesus, houve sacrifício e morte em nosso lugar. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 3. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É muito comum nós fazermos a seguinte pergunta: mas Igor, se Jesus era Deus, não seria muito fácil quando Adão e Eva pecaram, estalar os dedos e vamos agora mudar o mundo? E todo mundo ir para o céu e não ter mais dor, não ter mais morte, não ter mais sofrimento. Seria muito fácil. Algumas respostas não estão tão objetivas na Bíblia. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: há muito tempo atrás, Adão e Eva pecaram e infelizmente todos nós carregamos hoje esse fardo. E o povo judeu recebeu de Deus uma lei. E essa lei trazendo consigo princípios e ordenanças para que pudessem ser seguidas. E Deus, com a sua ira, porque Adão e Eva pecaram, deveriam ser consumidos. O que Deus faz? Diz que é necessário pegar um animal, levar a um sacerdote, para que esse animal pudesse ser sacrificado. E assim, os pecados daquela pessoa pudessem ser, então, acalmar a ira de Deus. Então, qual é a solução para a humanidade diante de tamanho erro de Adão e Eva? Um sacrifício perfeito. Não tinha boi, não tinha carneiro, não tinha touro, não tinha nada, nenhum animal que pudesse
apaziguar a ira de Deus, foi necessário que Jesus pudesse ser esse cordeiro. E ele morreu por mim e por você. O sangue de Jesus, meu irmão, foi derramado. E é lindo de se pensar, e eu quero que você imagine isso comigo, porque fica fácil para entender. Quando Deus olha para a gente, Ele vê pecadores, e o que Ele quer, na verdade, é nos consumir. Sim, meu irmão, essa é a verdade. Nós pregamos um Deus que é amor, mas a Bíblia fala também que Ele é fogo consumidor. E se não tivesse Jesus aparecendo em cena para poder mudar a nossa vida, Deus continuaria olhando para a gente com a intenção de nos consumir. Mas eu quero que você visualize o seguinte: quando Jesus morre naquela cruz, nós recebemos um banho de sangue. É estranho entender isso, mas pensa mais ou menos assim: imagina um balde de tinta vermelho sobre você, e você é todo coberto de tinta vermelha, para não falar sangue, porque algumas pessoas não gostam disso, e todo o seu corpo fica revestido de tinta vermelha. Pense que é o sangue, ok? E quando Jesus Cristo olha para você, Ele não vê mais um pecador, porque o sangue de Jesus Cristo purificou a sua vida. Então, meu irmão, você foi justificado perante Deus. Quando Deus olha para você, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando Deus olha para você e vê esse sangue, Ele não vê mais um pecador. Ele vê alguém que foi transformado por causa de Jesus. Por Jesus, por Ele, houve sacrifício em nosso lugar. E eu pergunto para você: você crê nesse sacrifício de Jesus? Você crê que Jesus Cristo morreu por você para que você pudesse ter vida? Amém. Se você não crê, há uma oportunidade hoje de você reconhecer. E esse sangue pode mudar a sua vida, pode te libertar das prisões que o pecado tem nos aprisionado. Por Jesus, tudo o que existe foi criado. Por Jesus, Ele morreu no meu e no seu lugar. E por Jesus, a morte foi vencida. Jesus ressuscitou. Amém, glória a Deus. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 23 e 24, se você quiser ler comigo, diz o seguinte: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Nós vimos no ponto anterior que Jesus Cristo morreu, e agora nós estamos vendo que Jesus Cristo ressuscitou, e nós acabamos de cantar que nós somos livres. E pode parecer confuso para você, porque essa liberdade não é simplesmente fazer o que você quiser, é livres do pecado, livres daquilo que nos fazia estar distante do Pai, e hoje nós temos Jesus. Nós podemos considerar Jesus Cristo como sendo uma ponte, para você poder ultrapassar de um lugar para o outro. A terceira ponte, por exemplo, se nós não tivéssemos pontes aqui, não tivéssemos barcos, como é que nós atravessaríamos para a Vitória? Nós temos uma ponte que nos liga de uma cidade a outra. Existia um precipício, o pecado, a morte, a qual Jesus, com o seu sacrifício, criou-se uma ponte, e hoje Jesus é o caminho que nos leva até o Pai. E a morte, o pecado foi vencida, e hoje nós temos então a salvação. Em outras palavras, nós temos vida. Talvez para você a vida não faz mais sentido. Talvez para você não há mais esperanças. Talvez para você já chegou no fundo do poço. Te garanto uma coisa, meu irmão, porque a palavra de Deus diz isso. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. A palavra de Deus diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir.
mas Jesus quer te dar vida e vida eterna. Mas é preciso que você creia, é preciso que você passe por essa ponte para chegar até o Pai. É preciso que você creia em Jesus. Sabe por quê? Porque Ele vive e eu e você podemos crer no amanhã. Amém. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós acabamos de ver que porque dele é o amor e porque dele é o poder. Por Ele, por Jesus, todas as coisas foram criadas, Ele venceu, Ele morreu e a morte não tem mais poder sobre nós. E agora nós vamos ver para Ele, para Jesus é a nossa adoração. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, diz o seguinte: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Os irmãos conseguem observar que tudo que nós estamos falando aqui tem uma ligação? Deus, Jesus é amor, tem poder, Jesus morre por mim, por você, nós cremos em Jesus, e agora vamos então o quê? O adorar por que Ele é, o adorar pelo que Ele tem feito para com as nossas vidas. E quando eu penso sobre adoração, eu pergunto para você, será que nós estamos adorando a Deus através da nossa vida? Duas coisas são importantes nós pensarmos. Primeiro, que a adoração ela tem que ser integral. Ela é a nossa vida. É toda hora, em todo lugar. E segundo, também a adoração é com as nossas vozes. Você veio para cá hoje para adorar o nome de Deus. E eu pergunto para você, você já cantou essa noite? Você já abriu a sua boca para declarar que Jesus é Deus? Você já pode cantar conosco aqui essas canções? Já cantamos o quê? 5, 6 canções, né? 7 canções. Será que você veio, sentou, está olhando para a gente? Meu irmão, eu não tenho nada para te oferecer. Mas Jesus tem para te oferecer vida eterna. Por isso nós precisamos adorar, abrir a nossa boca, declarar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Mas é preciso que nós façamos, tenhamos atitude e não simplesmente fiquemos calados. Talvez você esteja refletindo na mensagem, nas canções, tudo bem, eu te entendo, mas nós precisamos adorar. A palavra de Deus fala, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Eu te pergunto mais uma vez, como tem sido a sua adoração, a sua vida e a sua voz? Para Ele também é a nossa vida. Para Ele é a nossa adoração, nós acabamos de ver, e para Ele é a nossa vida. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte: Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim neste caso é a vida eterna. Algumas pessoas ainda não entendem, e às vezes é difícil compreender. Quando nós cremos em Jesus, o que Ele quer de nós é a nossa vida, por completo. E eu lembro de um teatro muito simples, que eu vou resumir aqui em 10 segundos. E o teatro, né, Jonas? O teatro conta a história de uma pessoa a qual queria que Deus ocupasse o lugar da sua vida. E a cadeira era a sua vida. Então a pessoa estava na cadeira e ela levantou para que Jesus pudesse sentar na cadeira. E Jesus passou ali naquele instante a tomar conta da vida dela como um todo. Só que nós sabemos que as dificuldades vêm, os problemas vêm, e no resumo de tudo, a pessoa não quis que Jesus Cristo sentasse naquela cadeira.
Então, a partir daquele momento, aquela pessoa passou a ser dona da sua própria vida. E Jesus Cristo não era mais o dono da vida dela. E muitas vezes nós agimos assim, porque nós queremos que Jesus Cristo faça parte da nossa vida, mas nós não queremos entregar para Ele a vida por completo. E é interessante que uma vida com Jesus, seguindo os princípios aqui de Paulo, é uma vida de santificação. É abrir mão dos nossos prazeres para viver essa vida que muitas vezes vai ser difícil. É deixar a cadeira para Deus poder sentar e tomar conta da sua vida. Uma vida com Jesus é abandonar o passado. É deixar o passado para trás. É deixar o Egito para trás, como alguns gostam de falar sobre isso. Às vezes, nós queremos voltar para o Egito e Jesus está falando, vai para frente, marche, esqueça o passado. E nós queremos insistir em viver no passado. E continuamos a entregar para Jesus a vida pela metade. Uma vida com Jesus é se entregar por completo. É deixar que Ele sente nessa cadeira e tome conta da sua vida, 100%. Se nós queremos realmente que Jesus faça parte da nossa vida, nós precisamos entregar tudo. Não estou falando de dízimo, estou falando de você. Estou falando do seu casamento, estou falando do seu trabalho, estou falando dos seus filhos, estou falando de tudo, inclusive do seu dinheiro também. Nós precisamos entender, meu irmão, se você quer seguir uma vida com Jesus, se você quer que Jesus seja o seu Senhor, seu Salvador, você precisa entregar a sua vida por completo. Não é só pastor, não é só aqueles que vivem integralmente do ministério, que de fato devem entregar a sua vida para Jesus. Não, meu irmão, todos nós, porque viver uma vida com Jesus é aonde quer que nós estejamos, ali nós estaremos representando a Cristo. E o que Ele quer é o seu coração. Nós falamos isso poeticamente, né? Por quê? Porque no coração é onde está tudo aquilo que nós sentimos, nós pensamos, nós existimos e tudo. Então, meu irmão, Jesus quer o seu coração, porque Ele quer tomar conta da sua vida, mas para fazer algo bom, para fazer algo melhor daquilo que você está vivendo. Mas é preciso, muitas vezes, abrir mão e reconhecer que para Ele é a nossa vida. E por fim, para Ele são todas as coisas. Lá em Apocalipse 22, 13, diz: eu, Jesus falando, sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Meu irmão, tudo começa com Jesus, tudo foi executado e é executado por Jesus, e tudo vai terminar com Jesus. Jesus criou tudo que existe. Jesus morreu por mim e por você. E Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E todos aqueles que creem em Jesus farão parte desse momento. Sabe por quê? Porque todas as coisas são para Jesus. Meu irmão, coloque isso no seu coração. Quando você ler esse versículo das próximas vezes, de Romanos 11, 36. Porque dele é o amor, porque dele é o poder de Jesus. Por Ele, tudo que existe foi criado. Por Ele, houve morte e sacrifício em nosso lugar. Por Ele a morte foi vencida. E para Ele é a nossa adoração, para Ele é a nossa vida por completo. E por fim, para Ele são todas as coisas. Ele, Jesus, é a grande prova do porquê existimos, é a grande prova de que Deus existe, é a grande prova de que Ele governa sobre todas as coisas e o principal, que Ele quer te salvar.